Caríssimos fiéis, a teologia nos ensina que a vida interior, a vida espiritual, é semelhante a um organismo, porque a graça santificante que nós recebemos no sacramento do batismo e que nós recuperamos pelo sacramento da confissão, não nos é dada para permanecer estática na nossa alma. Se não crermos que podemos crescer em graça, nós seremos como os protestantes. Nós seremos como estes que não creem na santidade e que são uma falsa religião. Para eles, a natureza humana já está corrompida e não é possível alcançar a perfeição. Se nós não nos esforçamos para crescer na graça, mesmo que nós sejamos católicos de nome, nós agiremos na prática como protestantes. É preciso, portanto, caríssimos, que nós nos esforcemos para crescer na graça. Isto é, para desenvolver este organismo espiritual que foi dado a nós no batismo. Se nós buscamos não somente parecer, mas de fato viver como católicos, precisamos corresponder à graça que nos foi dada e, efetivamente, precisamos aumentá-la. No entanto, buscando crescer na graça, nós acabamos por nos deparar com uma dificuldade bem inoportuna. Ainda que desejemos a santidade, ainda que busquemos de fato a perfeição, a santidade acaba por se mostrar sempre muito longínqua, quase como se fosse uma miragem, como se fosse um horizonte que está sempre distante. E vencidos pelo peso da cruz, caímos por terra e acabamos por desistir da vida espiritual, assim que uma tentação apareça, ou então assim que nós encontramos as primeiras dificuldades. De fato, nós temos esta tentação do desânimo como uma das primeiras que se apresentam diante das dificuldades, contrariedades e aridezes da nossa vida espiritual. Nós desistimos rapidamente e facilmente, o que significa que o nosso desejo pela santidade, os nossos propósitos em mudar de vida, as nossas resoluções de busca da virtude, não passavam de veleidades, ou seja, um desejo ineficaz, como que uma flor extremamente frágil que é desfeita pelo primeiro vento mais forte que se apresenta a ela. E de fato, a nossa vida espiritual frequentemente se apresenta como uma frágil flor que é destruída
pela primeira chuva ou pelos primeiros ventos, apesar das inúmeras confissões, comunhões, terços, bons propósitos e leituras espirituais que nós acabamos por fazer. E é por isto mesmo que nós devemos contemplar o Evangelho deste domingo no seu sentido espiritual, porque a enfermidade daquele paralítico é uma imagem muito oportuna da tibieza, uma vez que a tibieza atrofia e paralisa os atos de virtude da alma e impede efetivamente o nosso progresso na vida espiritual. E o primeiro elemento, caríssimos, que nós devemos notar neste Evangelho é a vontade firme do paralítico. Ele quer ser curado com uma vontade firme e eficaz. No Evangelho que o missal nos apresenta, extraído do Evangelho de São Mateus, nós temos somente a informação de que um paralítico foi apresentado ao nosso Senhor. No entanto, se nós pegarmos o mesmo trecho relatado por São Marcos, nós temos algumas circunstâncias adicionais muito oportunas para a nossa meditação, pois São Marcos declara que em torno da casa onde estava Nosso Senhor se encontrava uma grande multidão, de tal modo que não havia lugar nem mesmo à porta. No entanto, o paralítico queria verdadeiramente e com grande determinação ser curado. Ele tinha efetivamente uma vontade tão firme que nenhum obstáculo o pôde fazer desistir. E da mesma forma, caríssimos, se não quisermos que nossa vida espiritual seja como uma flor frágil que é desfeita por qualquer ventania, nós devemos substituir a nossa veleidade habitual por uma vontade firme e eficaz. É preciso efetivamente querer ser santo e não apenas vislumbrar e suspirar pela santidade. É preciso avançar na peregrinação rumo à nossa eternidade no céu e não apenas calcular distâncias, como quem teme o cansaço, como quem teme os sacrifícios, como quem calcula se efetivamente a santidade vale os sacrifícios que ela naturalmente acarretará. E claro, se nós olharmos para a eternidade, se nós olharmos para Deus com um olhar humano, nós veremos de fato a infinitude que nos separa dele. E nós seremos naturalmente desencorajados. E justamente este cálculo humano, este vislumbre do prêmio eterno, nada mais é que uma veleidade, uma vontade ineficaz, uma ideia que passa pela cabeça e logo desaparece. É uma veleidade que condiciona a santidade às circunstâncias fáceis e agradáveis e que exclui toda contrariedade e mortificação, toda renúncia e sacrifício. E a veleidade não alcança o céu, porque o amor a Deus e o amor próprio desordenado são irreconciliáveis.
Quem ama a Deus odeia tudo aquilo que se opõe à caridade, ao passo que quem ama desordenadamente a si mesmo, cedo ou tarde, irá se opor gravemente e frontalmente à caridade e, por fim, acabará por renunciar não somente à graça, mas à própria salvação, por mais absurdo que isso possa soar. Caríssimos, a vontade firme e eficaz do paralítico é verdadeiramente digna de admiração e de imitação. E é por isso mesmo que o segundo elemento do Evangelho que nós devemos notar são os meios que o paralítico tomou para chegar até nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Marcos, impedido de entrar na casa pela porta, o paralítico foi carregado por 4 homens que subiram a escada exterior da casa e o desceram até Nosso Senhor por uma abertura no teto. Claro, o paralítico poderia esperar uma outra oportunidade para encontrar Nosso Senhor, ou então bastaria para ele simplesmente aguardar que Nosso Senhor saísse da casa. Não precisava fazer com que seus amigos o carregassem até o teto da casa, que abrissem o teto da casa e o descessem pelo teto até Nosso Senhor. Pensem justamente no trabalho que ele fez com que os amigos passassem, e justamente, além disso, na intervenção que eles tiveram que operar na própria casa para que ele descesse pelo teto. De fato, o paralítico tinha pressa de se encontrar com Nosso Senhor. Não queria correr o risco de esperá-lo e perdê-lo. E assim nós podemos efetivamente dizer que o paralítico fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. E mesmo sendo enfermo, ele pôde se aproximar de Nosso Senhor. Enquanto muitos eram os que se aglomeravam em torno da casa e que não fizeram o que o paralítico fez. E caríssimos, uma das notas, uma das características da caridade é que ela é inventiva. Quem ama verdadeiramente encontra meios para comunicar o seu amor. A vontade do paralítico não estava atrofiada pela tibieza. Era uma vontade viva e ardente de se aproximar de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele não pararia, não desistiria, até efetivamente encontrar Nosso Senhor. E assim, o paralítico fez tudo aquilo que era necessário e que estava ao seu alcance para chegar até Nosso Senhor. Quando nós percebemos a violência de uma tentação, ou quando somos contrariados por uma tribulação qualquer, ou então quando nós somos assolados por uma aridez que retira de nós toda e qualquer consolação, se não rezarmos com mais intensidade, se não procurarmos o remédio da mortificação, se não recorrermos à Santíssima Virgem pelo Santo Terço, se nós não fugirmos das ocasiões de pecado, o que, no fim das contas,
às vezes não é evidente para todos. Nós não podemos nos justificar diante de Deus que a tentação nos seduziu ou que a tribulação nos esgotou. Enquanto nós insistirmos em repetir o erro da mãe do gênero humano, se nós permanecermos na mesma atitude de Eva, que deu crédito ao discurso da serpente, nós não podemos dizer que fizemos tudo o que estava em nosso poder. É claro que, da parte da providência, nós teremos sempre a graça. No entanto, caríssimos, se nós não colaborarmos com a primeira graça que Deus dá a todos, que é a graça suficiente, nós não podemos esperar as demais graças, aquelas que são as mais necessárias quando as tentações são mais violentas e as tribulações mais mortificantes. Nós precisamos reconhecer, caríssimos, que a nossa inércia em recorrer aos meios da graça e a nossa preguiça constante em rezar e praticar a mortificação dá um patente testemunho da nossa veleidade e da falta de determinação em buscar verdadeiramente a salvação. Porque até hoje, nós não podemos dizer que nós fizemos verdadeiramente tudo aquilo que está em nosso poder e ao nosso alcance. Efetivamente, até hoje, nós não fizemos mais do que procurar reconciliar o amor de Deus com o nosso amor próprio desordenado. O que nós fazemos efetivamente é tentar conciliar Deus e o mundo, o que é impossível, pois, como nosso Senhor diz no Evangelho, não se pode servir a dois senhores. Se nós estamos divididos, nós já estamos escravos do demônio. O fato é que até hoje nós não nos acusamos com verdadeira humildade na confissão de que nós caímos por culpa própria, e não porque era impossível resistir, porque não é impossível. Nós temos a graça ao nosso alcance. Era efetivamente possível resistir. Era possível fugir da ocasião de pecado. Era possível dizer não. Enfim, é possível não pecar. Claro, se nós tivéssemos feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Então, não somos, de fato, como o paralítico que chegou até nosso Senhor. Nós somos efetivamente como aquela multidão que se crê devota apenas porque se aglomera em torno de uma casa. No entanto, não vê, nem ouve, e portanto não imita nosso Senhor. Assim como a enfermidade do paralítico é uma imagem da tibieza, a sua descida até nosso Senhor pelo teto da casa possui também um importantíssimo significado espiritual. Afinal de contas, se o paralítico tivesse permanecido com a multidão, ele não teria encontrado nosso Senhor. Do mesmo modo que um tíbio, quando procura rezar, é invadido por uma multidão de pensamentos que nascem dos vícios adquiridos e que o impedem de lucrar a graça. Todos nós já tivemos a experiência de
tentar começar a rezar um terço e aparecer todos os mais variados empecilhos para efetivamente rezar com devoção. Todos nós já tivemos a experiência de começar a rezar e ser invadido ou por um sono ou por uma série de ideias que invadem a nossa imaginação. Isso significa, caríssimos, que quando alguém se afasta da vida espiritual com a pretensão de retomá-la futuramente, ainda que tenha cessado de pecar, os maus hábitos permanecem na alma e continuam a molestá-la. Como qualquer ferida, os pecados deixam cicatrizes em nós. Quanto mais nós pecamos, mais difícil será evitar a próxima queda. Mais o hábito pecaminoso se enraiza na nossa alma. Quanto mais nós permanecemos no pecado, não somente mais nós nos acostumamos com ele, como mais provável é que nós o repitamos. E assim, nós não podemos cair na mentira do demônio de que basta se confessar. É absolutamente necessário que nós recorramos à confissão, mas nós precisamos também tomar as medidas necessárias para evitar novas quedas. Pois se nós pecamos, nós seremos fatalmente tentados a recair no pecado. Por essa razão, caríssimos, a tibieza só é vencida por uma grande força de alma, por uma vontade resoluta e decidida, por um desejo vivo de cessar de ofender a Deus, procurando não apenas fazer o estrito necessário, uma vez que uma grande fogueira não se acende com faíscas lançadas em madeira verde. Nós não podemos nos contentar com o mínimo necessário. O mínimo necessário para estar em estado de graça já é o suficiente para você cair no pecado mortal. Já é o suficiente para você ir para o inferno. Como diz Santa Teresa, quem não avança na vida espiritual, recua. Quem se contenta com o mínimo necessário, quem se contenta com a mediocridade na vida espiritual, já entregou a sua alma para o demônio. Se nós estamos paralisados pela tibieza, devemos fazer como o paralítico, recorrendo a quem pode nos carregar e nos conduzir a nosso Senhor. A subida do paralítico, que se afasta da multidão e se aproxima de nosso Senhor, pelo alto da casa, é a imagem da meditação, pois a meditação nos faz considerar as verdades eternas sob a luz da graça e diminui em nós o fascínio e o apego às mentiras, riquezas e prazeres do mundo. Enfim, pela meditação, caríssimos, nossa alma se eleva até Deus. Os 4 homens que carregam o paralítico, por sua vez, são imagem das virtudes, pois quem medita se dispõe a praticar a virtude. Quem medita adquire as graças necessárias para que a sua veleidade se converta em uma vontade firme e eficaz. Em suma, caríssimos, a meditação é uma luz pela qual nós vemos a beleza da virtude, a feiura do pecado e a infinita bondade de Deus.
a caridade ardentíssima de Nosso Senhor, a compaixão incomensurável de Nossa Senhora, dentre tantas outras e mais variadas verdades da nossa fé que nós podemos contemplar. E assim, caríssimos, a meditação é uma espécie de oração pela qual nós nos desapegamos do pecado e adquirimos o tão necessário fervor na vida espiritual. Enquanto não houver meditação na nossa vida espiritual, nada irá nos elevar até nosso Senhor. E isso porque todas as devoções, se não passam de orações vocais, todas as devoções que se resumem em palavras que nós dizemos, sem a devida contemplação, nos levam somente à vitória contra a tentação presente, mas não nos darão os meios de extirpar as raízes que as quedas e os vícios enraizam em nossa alma. É claro que as orações vocais não somente são boas, como são necessárias. No entanto, elas não passam de vitórias momentâneas que nós podemos alcançar por graças atuais. No entanto, a meditação nos dá a graça de ver a malícia e o horror do pecado em comparação com a infinita bondade e caridade de Deus, que merece não somente ser amado, como não deve ser ofendido. A meditação nos faz ter a visão sobrenatural da nossa vida. Ela apresenta a nós a realidade eterna. Ela nos faz abrir os olhos para a eternidade. E assim ela nos dá uma direção para a nossa salvação. Ela nos permite verdadeiramente ordenar a nossa vida a Deus. E após ter curado o paralítico, nosso Senhor disse a ele: toma a tua maca e volta para a tua casa. E aqui nós devemos dirigir o nosso olhar para o próprio da missa. Nós devemos olhar essas partes que muitas vezes pode passar batida a nós. Vejamos o introito, o gradual, vejamos o ofertório e a antífona da comunhão. Todos eles mencionam a casa de Deus, ou melhor, o templo de Deus. E assim como o paralítico entrou na casa para se encontrar com Nosso Senhor, não há vida espiritual que suporte a falta de recolhimento. Não há vida espiritual que sobreviva à excessiva frequentação do mundo. Não há vida espiritual que possa coexistir com esta esquizofrenia de querer servir a dois senhores, de querer permanecer na amizade de Deus, ao mesmo tempo que se faz amigo do mundo. Caríssimos, pela graça santificante, nossa alma é a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. Se nós permanecermos apegados às multidões, se nós permanecermos apegados às modas do mundo, ao espírito do mundo, nós podemos até frequentar a casa de Deus, podemos vir aqui, adentrar a igreja, frequentar uma paróquia ou uma capela, sem que, no entanto, nós frequentemos
o nosso templo interior, em que o Espírito Santo habita pela graça. Nós podemos estar aqui de corpo, mas nós podemos estar ausentes do templo interior, em que o Espírito Santo deveria habitar. Nós podemos estar aqui, diante do altar do sacrifício, ao mesmo tempo que permanecemos aprisionados pelo príncipe desse mundo, e ao mesmo tempo que nós permanecemos na inimizade para com Deus. Ou seja, frequentar uma igreja não quer dizer que temos vida interior. E mais que isso, estudar temas espinhosos de teologia, arrumar tretas pela internet afora, se vestir modestamente, ou até mesmo fazer um cosplay de outros séculos, ser versado em questões de liturgia, em questões de filosofia, não quer dizer que o Espírito Santo habita em nossa alma. Evidentemente que a modéstia, o estudo catequético e doutrinário, a defesa da fé, são importantes, mas devem justamente decorrer da nossa amizade com Deus, pois por si só, esses atos exteriores não vão produzir a graça em nossa alma. E aqui, nós corremos um verdadeiro risco de cair na lábia do pai da mentira, cair na lábia do demônio e achar que alguns hábitos exteriores já são suficientes para que nós estejamos na graça. Donde a suma importância da meditação e do fervor e constância na vida de oração. A vitória contra a tibieza e a aquisição do fervor por uma vontade firme e eficaz não ocorrerá enquanto nós quisermos ouvir e ver nosso Senhor sem sair das multidões, sem abandonar o espírito do mundo e as suas modas. Nós precisamos verdadeiramente contemplar a Deus para que nós possamos sair do mundo, para que nós possamos ser libertos destas prisões que nos acorrentam ao mundo. Nós precisamos verdadeiramente abrir os nossos olhos para a realidade sobrenatural da nossa vida, para que nós possamos ordenar as nossas ações para Deus. Justamente é a meditação que vai dar a direção da nossa vida. Se nós não contemplamos as verdades eternas, se nós não conversamos com Deus por meio da meditação, nós teremos uma vida errante. E se nós alcançarmos o céu, será meramente por acidente. Então, justamente, pela contemplação das verdades eternas, tenhamos esta determinação muito determinada, como diz Santa Teresa d'Ávila, em buscar o maior bem, aquele único, aquela bem
único necessário que realmente importa para nós, que é a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.